Agora vamos à entrevista aqui no Jornal da PAN. Aqui conosco está o vereador Cabo Didi. Caro vereador, bom dia, professor. Muito obrigado por comparecer à Jovem Pan e parabéns. O senhor foi também muito bem votado. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Cabo Didi, agora eu estou vendo aqui a sua camiseta, projeto Fumaça Zero. Esse era um projeto que o senhor já fazia independente da política. Muito independente da política, né? Foi no dia 22 de setembro de 2013, uma abordagem lá no centro da cidade. Tinha 2 garotos e quando a gente visualizou, fui ver o que é que eles tinham, né? Estavam com 2 cachimbos de crack, já tinham usado o crack. E foi daí que eu percebi que tinha famílias passando, porque a minha família já tinha passado também, né? E foi daí de onde surgiu o projeto Fumaça Zero. Como é que funciona esse projeto, Cabo? É um projeto de forma voluntária. A gente tem karatê, balé, capoeira, música, aulas de inglês, para ocupar a criançada através dessas atividades culturais e esportivas, né? Eu estou com o relatório do karatê desse ano. A gente participou de 8 competições, 6 colegiais, 2 estaduais, 1 mundial. Foram 68 medalhas de ouro, 65 de prata e 66 de bronze. Inclusive, eu fiz um pedido ao deputado George Passos, que o dia 22 de setembro, que foi o dia que a gente fez a abordagem, ele criou a lei e a partir desse ano que vem é o Dia Estadual de Prevenção ao Uso de Droga, né? Bacana. Agora, Cabo Didi, eu achei interessante, o senhor falou como é que começou o projeto, quer dizer, o senhor se tocou quando viu. O senhor é um policial, o senhor estava lá para abordar e até da rádio patrulha, né? E até para prender, né? E o senhor percebeu a jovialidade, jovens, adolescentes, já se perdendo na droga. E isso tocou seu coração, porque o senhor também já teve experiências na própria família, é isso? Já. A questão das drogas é um tripé. Tem a prevenção, a atenção e a repressão. O social que a gente faz é que a gente previne, né? Quando eu falo de atenção, é aquela parte da família não abandonar, dar o apoio. E a parte das igrejas, que geralmente a igreja apoia muito nesse sentido. E a repressão, quando é a questão da polícia, né? Então, não adianta trabalhar só num viés, porque algum dos outros vai sobressair. Tem que trabalhar nos 3 viés. Outro dia eu estava até comentando que a gente tinha prendido um menino, a mãe chegou na hora, no local, tudo, e a gente deu aquele conselho: rapaz, sai dessa vida, tudo. E não foi 2 meses... Esse menino, mataram ele na matinha, né? Aproveitando para deixar um recado, né? Não entrem nessa vida, porque assim, para votar é complicado. E a pessoa que queira conhecer melhor seu projeto, integrar este projeto, que ela deve fazer, Cabo? Procurar um dos polos, né? A sede é lá no Santa Teresa, né? Estamos aqui com a professora Valmira, que é a vice-presidente. Procurar um dos diretores e fazer a inscrição.